Mais uma vez, vai respirando fundo. Uau, presta atenção. Nós vamos decolar. Coisas fantásticas vão acontecer. Na revelação da palavra vai te levar a lugares fantásticos. Então guarda tudo isso que está sendo ensinado aqui e bota em prática. Sabe, a primeira coisa que eu quero te falar é que existe algo no nosso coração, no coração da humanidade, que atrapalha muito a humanidade, sabe? O homem, ele está sempre insatisfeito. Se ele não tiver Jesus para gerar nele esse amor, ele está andando sempre insatisfeito. Ele está insatisfeito com o casamento, parece que o casamento do vizinho é melhor. Ele está insatisfeito com o trabalho, parece que o trabalho do vizinho é melhor. Ele está insatisfeito com o carro, parece que o carro do outro é melhor. Ele está insatisfeito com a igreja, parece que a igreja do outro é melhor. Mas isso é um mal do ser humano. Eu quero te dizer que se você não entender o amor ágape, que eu vou pregar aqui agora, e você tentar se amar com amor natural, você só tem dois caminhos: você vira um egocêntrico ou você vira um depressivo suicida. Entende isso? O amor ágape de Deus é o tempero, porque ele é a fórmula primária, ele é o protótipo do amor. Diga aleluia para isso. Eu uma vez, vou contar para vocês. Eu estava caminhando e eu estava no Chile. Eu contei esse testemunho. E lá no Chile, eu estava andando de carro, estavam me levando para algum lugar, não me lembro, era numa igreja, eu ia ministrar. E nós passamos do lado de umas fazendas. Cara, essas fazendas de pintura, sabe, de filme. A cerca, aquela cerca branquinha de madeira, não tinha fim. E cara, dentro o gramado, cara, verdinho, parecia um tapete. Eu virei para o cara que estava me levando para a igreja e falei: cara, eu não aguento não, você vai ter que parar. Ele disse: mas para que eu vou parar, pastor? Eu disse: você vai parar porque eu quero correr nessa grama. Eu vejo isso, eu quero correr. Eu quero. Aí ele parou. Eu desci do carro, amarradão, pulei aquela cerca. Quando eu caí no gramado, eu já percebi que ele era embaixo da grama, seco e irregular. Meu pé já virou assim. Falei: opa. E aí eu não quis perder a moral. Aí eu dei uns 3 passinhos correndo, quase caí tropeçando nos buracos e pisei num monte de cocô de vaca. Aleluia, diga aleluia. Meu tênis novo, eu olhei e falei: não. Aí no instante passou minha vontade. Eu disse: tá bom, tá bom de correr no gramado. Você pegou a mensagem? Pegou ou não? Às vezes você olha para a grama do vizinho, ela parece mais verde. Se pular a cerca é só cocô. Você pega. Às vezes a gente olha para a igreja do lado, não, aquela igreja que é de Deus. Vai lá para você ver. Porque é assim que funciona. Sabe, às vezes as pessoas, eu conheço, eu atendo pessoas, eu sou pastor há 20 anos, frustradas. Por que elas estão frustradas? Porque essas redes sociais são uma oficina do diabo. E as pessoas só postam lá as coisas meticulosamente trabalhadas, e agora com Photoshop, até o sorriso é mais branco. Aleluia! E elas postam propositalmente preparadas para parecerem felizes. Aí você fica: puxa, minha vida, olha dele. É tudo mentira. Não perca tempo ouvindo isso. Acerra teu relacionamento com Deus. Acerra tua servitude na igreja. Ah, pastor, mas a igreja do lado é melhor. Cara, é complicado quando alguém chega me dizendo isso. Porque eu digo assim: você é a igreja. Sabe, às vezes chega a pessoa e diz: pastor, estou vindo para cá porque a igreja que eu estava era um furto. Eu digo: calma, vem calado. Porque você é a igreja. Entende isso? Você flui, você é amor. Existe uma parábola que diz que uma vez um homem estava guardando um vigília de uma cidade. Ele estava guardando a cidade. E vinha um andarilho lá de baixo, e ele viu lá longe, em cima da torre, e o cara vinha andando, e quando o cara chegou dos muros da cidade, aí o vigília disse: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de outra cidade, ao norte. Aí o andarilho disse: como é a cidade de onde tu vem? E ele diz: lá só tem gente má, todo mundo lá é invejoso,
fofoqueiro e mau. E aí o cara gritou lá, e essa aqui como é? Ele disse, irmão, é melhor você seguir para outra, essa aqui é igualzinha. No outro dia vinha outro andarilho andando. Quando ele chegou no muro da cidade, o vizinho disse, de onde tu vens? Eu venho de uma cidade ao leste. E ele perguntou, como é a cidade de onde tu vem? E o cara disse, lá é uma cidade maravilhosa. Todo mundo é bom e todo mundo ama todo mundo. E eu só saí de lá porque eu quero conhecer mais pessoas boas. Ele disse, então pode entrar, que aqui também é igualzinho. Porque são os teus olhos. Jesus disse que os teus olhos são a lâmpada do teu corpo, e aquilo que você enxerga, você já prestou atenção? Você vai reproduzir isso em qualquer lugar que você for. O problema está dentro. Por isso ele diz, se teus olhos forem bons, todo lugar será iluminado. Você vai conseguir ver o bem de cada um, porque todo mundo tem o lado bom e todo mundo tem um lado ruim. Mas se teu olho for iluminado, você vai conseguir ver o bem. Então toda a tua vida será luz. É fantástico, diga glória a Deus. Jesus é muito sábio, dê um aplauso a ele, aí. Dê, porque eu tenho que começar a pregar. Agora veja, eu quero incentivar você, os visitantes, quando saírem, eles vão ter um presente lá fora, que é um caderno e uma caneta personalizada da NGC. Legal? Mas eu quero incentivar toda a igreja a começar a trazer papel e caneta. Entende? Porque só vai mudar a tua vida aquilo que você meditar, virar prática, se enraizar no seu coração e andar com aquilo como regra de ação. É só isso que vai mudar a tua vida. A igreja não é um pé de coelho que vai te dar sorte. É preciso que os fundamentos entrem e resolvam o teu comportamento, o meu comportamento. Então nós seremos abençoados. Então faça isso. Fala com a pessoa do lado como um profeta, com autoridade. Diga, traga papel e caneta para a igreja. Fala para ele. Os visitantes hoje já vão ganhar. E repita comigo, levante sua mão direita aí. Levanta a mão direita, todo mundo. Repete comigo, diga assim, eu creio que hoje, bem alto, eu serei transformado pela palavra pregada. E eu declaro que eu não sairei daqui, da casa do meu pai, da mesma forma que eu entrei. Em o nome de Jesus. Dê mais um aplauso a ele. O cristianismo na nova aliança, ele tem duas colunas, como eu te falei. A justiça e a graça. E toda a nova aliança é sustentada por essas colunas. Mas é dentro disso que eu quero entrar. Se você não tiver essas duas colunas, entenda, graça é o favor que você não merece. Não, pastor, não tem essa coluna no meu evangelho. Então você tem que merecer. Meus pêsames, irmão. Justiça. Pastor, não tem isso aqui no meu... Então você vai viver em pecado. E se houver motivo para maldição, ela faz ninho. Está pegando? Só que essas colunas não se sustentam se não tiver base. E a base disso é o amor. Se você não entendeu o quanto Deus te ama, essas colunas não vão se sustentar na tua vida. Quando você abrir do olho, você vai se pegar questionando, falando mal de um líder, questionando um irmão, fofocando, amargurado. Você vai se pegar sendo derrotado. Porque essas colunas, elas precisam estar fincadas. Porque você só recebe o que não merece porque Ele te ama. Diga aleluia. E você só é justo porque Ele te ama. E se a gente não pegar isso, a gente vai ficar patinando. Então entenda, eu vou fazer feito Paulo, a prolixitude. Eu vou começar do fim para o começo. Pega aí. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 1. Põe aqui para mim. Diz assim, agora pois... Repete comigo, diga agora. Não, diga com fé, agora. Sabe por que eu estou mandando você repetir? Porque isso é um termo eternizador. Pastor, como é que funciona esse negócio de eternizador? Agora é agora. E agora é agora. Mas agora não é mais o agora que eu falei, porque o agora que eu falei passou, agora é outro agora. E daqui a 10 anos, se Jesus não voltar... Agora, pegou?
Ele diz, então agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu amo porque Paulo não diz que essas pessoas não errarão. Ele não diz agora, os que estão em Cristo não erram mais. Ele não diz. Ele diz, os que estão em Cristo não podem ser mais condenados. Cara, eu comecei a meditar a respeito disso, sabe? Andando lá na chácara, subindo e descendo. Eita, eu subi um monte, diga aleluia. Eu fui para o monte essa semana. Eu quero desencanar você e desmistificar. Fui andando, subi uma montanha, cheguei lá em cima, eu me dei conta, estou no monte. Você entende? Mas eu vou falar um pouco sobre isso hoje para que você entenda, para que você pegue isso que eu estou falando. Ele diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Vira mais um. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Você está entendendo o que Paulo fala da lei, do pecado e da morte? Não, pastor, mas ele aqui não quis dizer os mandamentos. É por isso que eu falo. Então vamos estudar, é para isso que a gente está aqui. Sabe o que a gente faz? A gente precisa estudar o contexto. Porque as seitas que estão lá fora, o satanismo, a macumbaria, todas elas foram tiradas da Bíblia por pessoas que não estudaram e sem conhecimento foram influenciadas por uma regra. Pastor, mas eu aprendi desde pequenininho assim. Cara, não importa quanto tempo você aprendeu uma mentira, ela não vai virar verdade. E está escrito. Então você precisa pegar o contexto. O que eu fiz? Vamos voltar um pouquinho. Volta aí no capítulo anterior, Romanos 7, no verso 6. Vamos ler isso aqui. Diz assim, agora porém, libertados da lei. Sabe o que eu gostei? Que o agora está aí de novo. E sabe o que Paulo diz? Libertados da lei. Repete comigo, vai. Fala a palavra de Paulo, fala, agora eu sou livre da lei. Pronto. Mas pastor, isso é um modo dele falar. Eu estou falando para vocês o que eu ouço da resistência teológica. De pastores que não sabem o que falam nem o que pensam. Mas diz assim, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. O que ele diz? Em Cristo, eu estava nele, eu morri para aquilo que me submetia. Acabou. Em novidade de espírito, de modo que agora nós servimos na novidade do espírito, influenciados, e não mais ordenados por uma letra. Vira. Que diremos, pois? Eu gosto disso. A lei é pecado, é demoníaca? Não precisa você vir me perguntar. Leia. Olha o que Paulo responde. De modo nenhum. Foi Deus que escreveu ela com o dedo. Aí alguns teólogos dizem, então ela não pode ser revogada. O que Deus escreve não pode ser revogado. Você está certo de novo. Mas Ele mesmo pode revogar. Diga aleluia. Você entende? De modo nenhum. Olha o que ele diz, mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não me mostrasse o que é o pecado. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Opa, tocou a campainha. Que campainha? Aonde está escrito não cobiçarás? Nas tábuas da lei. Então Paulo está falando da lei. Vocês estão pegando? Eu quero que você entenda. Vamos um pouco mais à frente. Põe aqui Romanos capítulo 5, verso 20. Aí quando eu pego a palavra de Deus, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, então pastor, você tem que me explicar, por que que Deus teve aquele trabalho? Bem, Deus teve aquele trabalho no Monte Sinai de escrever a lei, porque o povo vinha debaixo de uma aliança pascal, ninguém morreu, ninguém adoeceu, ninguém ficou para trás. Mas o povo em sua arrogância, sabe o que disse para Deus? Diga-nos o que nós temos que fazer, e nós faremos. Arrogância, vaidade, soberba. Aí Deus diz, Moisés, sobe no monte que eu vou escrever então o que eles têm que fazer. Cara, quando Moisés desceu com aquelas tábuas, morreram 3.000.
E Moisés quebra as tábuas rápido. Foi um negócio bom que ele fez, senão teria morrido todos. 5 milhões. Você está pegando? E aí ele diz assim, ó, sobreveio a lei para quê? Legal. Se eu abrisse esse verso diante de você e eu fizesse uma pergunta, por favor, questionário, pergunta do milhão, responda aí. Para que Deus deu a lei? Para de inventar, filho. Se te ensinaram errado a vida toda, isso é um problema. É só mudar a mentalidade e pular para o certo. A lei só veio para crescer o erro da humanidade, para destruir de vez o ego humano, para que o homem entendesse que ele não pode. A mensagem genuína é essa. Pega aí, vai, pega aí. A lei veio para que você entendesse que precisa de um Salvador. Agora olha só como termina o verso. Agora, onde o pecado foi avultado por causa da lei, fala para o teu irmão assim, é muito mais. Fala para o do outro lado, é muito mais. Onde o pecado cresceu por causa da lei, superabundou a graça. Sabe qual é a palavra que está usada aqui nesse superabundou? Rupaperício. E sabe o que significa rupa? É hiper. Eu falo isso porque algumas pessoas têm problema quando eu digo, cara, é hipergraça mesmo. Diga aleluia, diga aleluia. É a hipergraça que te alcança. É tudo por causa dele. Agora vamos adiante. Vamos voltar, veja que eu estou sempre dentro de um contexto. Eu li Romanos 8, onde diz que não tem condenação, porque a lei da vida te libertou da lei da pedra. E agora eu estou te mostrando qual o contexto de Paulo. E a gente chega aqui agora, veja, Romanos capítulo 7, verso 19. Veja o que Paulo fala, vê se você pega isso. Agora Paulo vira e diz assim, gente, eu quero ressaltar, por favor, prestem atenção. Quem está falando é Paulo, Paulão, que escreveu 75% do Novo Testamento. E ele diz assim, eu não faço o bem que eu prefiro fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ninguém vai condenar ele e dizer, vai para o inferno, você não merece ser pastor. Ninguém vai falar isso para ele. Você entende o que ele está falando? Ele diz, cara, dentro de mim nasceu uma nova criatura que quer acertar, mas a minha carne tem tendências. E muitas vezes eu não quero me exaltar e eu acabo perdendo a paciência. E outras vezes eu não quero fofocar do meu vizinho e eu acabo falando mal dele. Às vezes eu também não quero falar mal da minha igreja e acabo falando. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Ele diz, veja, eu quero fazer a coisa certa, mas eu não consigo. Eu às vezes faço a errada. Cara, para você poder condenar isso, é preciso que você se julgue melhor do que Paulo. É preciso que você bata no peito e diga, mas aí eu não quero mais conversar com você. Entende? Vira mais um. Diz assim, mais um. Se eu faço o que eu não quero, ele diz, já não sou eu quem faz. Por quê? Quando a gente fala do eu, ele está falando do homem interior do coração. Ele não está falando da carne. Ele está falando do eu que nasceu de novo. Ele diz, não é esse eu que faz. Quem faz isso é o pecado que opera na minha carne. Vira mais um. Então, o querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Vira mais. Porque no tocante ao homem interior, agora sim, ele está falando do eu verdadeiro, o que nasceu de novo. No tocante a esse homem interior, eu amo a lei. Você consegue entender? Eu amo a lei. Alguns dizem que eu sou antinomiano. Você sabe o que é antinomiano? Eu vou traduzir para você. Antinomiano é um termo utilizado para alguém que não reverencia a lei.
E eu digo para essas pessoas, desculpa, irmão, não ponha palavras na minha boca. Você não reverencia quando você julga que você pode praticar a perfeição de Deus. Eu coloco a lei num patamar de Deus que eu entendo que o ser humano não pode cumpri-la. Eu penso como Paulo. O meu homem interior não quer matar, não quer adulterar, ele não quer mentir, ele não quer falar mal de ninguém. Pastor, mas eu não mato. Pastor, mas eu não adultero. Mas você fofoca? Pegou. O que você acha que te dá o direito de julgar alguém só porque o pecado dele é diferente do teu? Aonde você tirou isso? Vai pegando o que eu estou te falando. E ele continua, vira mais um, vira mais um. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Volto a dizer, preste atenção, isso é Paulo falando. Eu conheço pessoas que já se levantaram no meio de uma mensagem dessa e foram embora. Por quê? Elas não querem aceitar a verdade. E aí ele diz assim, vira mais um. Pronto, Paulo chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? Miserável homem que eu sou. Cara, eu encontro pessoas falando, oh, eu sou divino, aleluia, porque eu sou santo, porque eu sou... Peraí, calma. Você é melhor que Paulo, porque Paulo em sua maturidade chegou à conclusão de quê? De que ele é um desventurado. E sabe qual é a pergunta dele? É assim, eu não posso, quem vai me salvar? Quem já assistiu aqui Chapolin Colorado? Desculpa, eu lembrei disso porque a pergunta aparece, né? Quem me salvará? Aí aparece o Chapolin Colorado. Só que aqui quem aparece, sabe quem é? Vira mais um. Dou graças a Deus pelo meu super-herói. Eu dou graças a Deus porque onde eu falhei ele veio e me salvou. Eu dou graças a Deus porque onde eu não consigo ele vem e derrama super graça. Agora entende uma coisa. Você sabe que verso é esse? Vamos lá? Você sabe que verso é esse? Esse é o último verso do capítulo. Por que eu fiz esse estudo até aqui? Para a gente contextualizar com responsabilidade o outro. Vira mais um. Aí a gente vira para o 8:1. Agora, repete, agora. Deixa eu perguntar, agora está valendo hoje? Agora está valendo hoje? Mesmo que você escolha errado, você não pode mais ser condenado. Você entendeu agora o contexto de onde ele colocou? Ele diz, cara, eu sofri muito tentando acertar, até eu entender que eu era um miserável. E agora eu dou graças a Deus por Cristo que me salvou. Agora eu entendo que mesmo quando eu escolho errado, eu não posso mais ser condenado. Porque o salário do pecado é a morte. E sabe o que aconteceu comigo na cruz? Eu morri. Estou crucificado com Ele. E a vida que eu vivo agora na carne, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive dentro de mim. Cara, você pode dar um aplauso a Ele? Dá um aplauso a Ele. Você está entendendo a loucura dessa obra, cara? Você está entendendo a loucura, a piração dessa obra? Entende isso? Mas pastor, eu tenho uma saudade daquela lei que dizia o que eu fazia, o que eu tinha que fazer. Sabe por quê, filho? Porque é mais fácil ser escravo do que ser livre. O escravo não precisa escolher que horas vai acordar, que roupa vai vestir. O escravo não precisa escolher se submeter. O escravo não precisa escolher, ele é obrigado. Então, o livre, ele tem que escolher fluir de dentro de si. Por isso que ele diz, não é mais na caducidade da letra, é na inspiração do Espírito, cara, agora. Diga glória a Deus para isso, diga. Deixa eu levar adiante vocês. Quando a gente vai em Hebreus capítulo 5, legal? Eu vou levar você em outro lugar primeiro que eu lembrei. Balança o irmão, diz assim, se prepare, irmão, vai. Está acabando nosso tempo. Quando a gente fala coisas que a nossa alma precisa, você já percebeu quando a gente fala coisas que a alma precisa, o tempo voa?
Mas deixa eu te contar um segredo, tem pessoas que se sentem ofendidas com uma mensagem dessa. Por quê? Se está tudo escrito, se eu estou guiando você em cada texto. Veja o que eu vou lhe dizer. Tiago, capítulo 2, verso 8. O irmão biológico de Jesus começa a falar assim, veja. Tiago 2, 8. Veja. Lembre que são 613. E Tiago diz assim: se vós, contudo, querem observar, a lei rege segundo a Escritura. Ele está falando da lei do Novo Testamento. Qual é a lei do Novo Testamento? Amarás o teu próximo como eu te amei. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então você faz bem. Olha o que Tiago diz, se você quer cumprir a lei da nova aliança, amarás o teu próximo, então você faz bem. Agora veja, vira mais um. Se todavia você faz acepção de pessoas, espera aí, eu gosto da liturgia, da literalidade das palavras. Se você faz acepção de pessoas, pastor, o que é isso? Bem, se eu prefiro você, se eu me identifico mais com você, não, pastor, é uma questão de afinidade, legal. Se eu tenho mais afinidade com você e você, olha o que ele está falando, é simples, né? Ele não está falando de matar, de roubar, de adulterar. Ele está falando, cara, se você faz acepção de pessoas dentro da igreja, você comete o pecado. Então você é arguido pela lei como um transgressor. Vai morrer. Pastor, morrer é muito forte. Não, salário do pecado é a morte. E eu quero te dizer que se Cristo não morreu por você, se você não aceita que Cristo morreu por você, que você morreu nele, então você ainda tem que morrer. E ele diz assim, agora vira mais um, pega essa. Pois qualquer que guardar toda a lei, abaixa aí um pouquinho, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna transgressor de toda. Ah não, aí eu pirei, blowing my mind, minha mente explode, porque veja, 613 leis, se você acerta 612 e você erra uma, a Bíblia diz que você tirou 0. Eu digo, pastor, não, isso não é justo. Veja, eu vou fazer a prova do Enem, são 100 questões, eu acertei 99. Aí Deus diz, é 0. E eu digo, não. E aí deixa eu te dizer, na lei, você só pode tirar ou 10 ou 0. Não tem 7,5, não tem 8. Ou é 10 ou é 0. Agora veja, são 613 leis. Sabe o que Paulo diz? Ele diz assim, olha só, Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas 3:11, olha o que Paulo diz. Ele diz assim, é evidente que pela lei ninguém pode ser justificado, porque você acerta 612 e erra uma, é condenado por todas. Olha o que ele diz no fim, o justo será justo porque acredita. Vocês estão pegando, gente? Porque se esse fundamento não entrar dentro do teu coração, cada vez que tu discutir com teu marido, cada vez que tu fofocar do teu vizinho, cada vez que tu se rebelar contra uma autoridade, cada vez que você não pagar uma conta, cada vez que saiu uma inverdade da tua boca ou uma verdade moderada, então você vai se sentir culpado. E sabe o que acontece quando você se sente culpado? A maldição encontra pouso. É Provérbios 26:2. Põe aqui. Provérbios 26:2 diz assim, ó. Como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, pega. A maldição, quando ela não encontra culpa e condenação, não pode acontecer. Você está pegando? Isso. Pega isso. A gente, quando vai caminhando com essas verdades, eu vou terminar falando para você assim. Veja, meu Deus, posso ouvir um aleluia? O Espírito de Deus é fantástico, veja. Põe aqui para mim Hebreus 5:10. Eu vou descer, eu vou terminar te explicando isso. Você sabe qual é a diferença de um profeta para um sacerdote?
Eu vou te ensinar. Um profeta é alguém que Deus escolhe para falar de Deus para o povo. E um sacerdote? Um sacerdote é alguém escolhido no meio do povo para representar o povo diante de Deus. Agora vê que legal. Se o sacerdote tivesse alinhado bem, cumprindo seus sacrifícios rigorosamente e andando em retidão, todo o povo era abençoado pelo acerto dele. Só que ele só durava até morrer. Eita, essa foi uma revelação. O cara só dura até morrer. E aí vinha outro. Então essa incerteza se proliferava. E aí a gente encontra dizendo: Jesus foi nomeado o nosso eterno sumo sacerdote. Diga aleluia. Agora veja, você agora tem um sacerdote que está lá à direita de Deus te representando. Posso ouvir um aleluia? Veja, e esse cara nunca pecou, não errou, não tem possibilidade de errar e dura para sempre. Pastor, traduz isso. Você está fadado e condenado a ser abençoado. Não tem mais jeito de você não ser abençoado. Você está condenado a ser abençoado. Diga aleluia. Você pode me ajudar? Fala para o irmão do lado: você está condenado a ser abençoado. Agora preste atenção aqui. Quando Paulo está falando a respeito disso, que eu creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, vira mais um. Aí ele, falando de sacerdócio, ele começa a dizer assim: a esse respeito, eu tenho muitas coisas que dizer a vocês. Olha o que Paulo diz: mas essas coisas são difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês se tornaram lerdos para ouvir. Deixa eu te explicar o contexto. Se o Rangel está falando comigo e eu estou prestando atenção só nele, você entende que eu compreendo mais rápido tudo? E até a velocidade do parlamento dele pode ser mais rápida. Legal? Agora, se eu estou prestando atenção nele, ouvindo a notícia na televisão, e a minha mulher me contando uma história, peraí, eu estou dividido, tekbazo é a palavra grega. E essa divisão me torna lerdo em ouvir. Então Paulo começa a dizer assim: cara, eu tenho muito a falar para vocês de sacerdote. Vamos lá, o que é um sacerdote? Alguém escolhido no meio do povo para representar você diante de Deus. E a gente viu que o escolhido foi Jesus, diga aleluia. Então Jesus está lá te representando. Paulo tenta explicar isso. Ele diz: cara, eu tenho muita coisa para dizer. É difícil de explicar, principalmente porque vocês estão dando ouvido a muitas fontes. Oh, glória. Se você se identifica, cara, é Paulo falando contigo. Porque vocês estão ouvindo, lendo um livro, ouvindo uma mensagem no YouTube e seguindo uma outra palavra e acreditando. E aí você se tornou lerdo em ouvir. Paulo diz: cara, eu queria ensinar. Agora presta atenção no que ele diz. Vira mais um. Pois, com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, cara, você é membro da nova geração. Você fez a escola raia. Fala para o irmão do seu lado: você já devia ser um mestre. Fala. É Paulo que está falando, cara. Você já devia ser um mestre. Mas olha o que Paulo diz: atendendo ao tempo decorrido, eu tenho novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo os princípios elementares e iniciais dos oráculos de Deus. Olha o que ele fala: e porque vocês não entendem sacerdócio. Vamos, gente, eu estou indo devagarzinho com vocês. O que é sacerdócio? É você não depender do seu desempenho. O que é sacerdócio? Você não depende mais do seu desempenho. Diga aleluia. Isso é redenção. Agora tem um Deus sentado no céu no corpo de um homem te representando. E Deus te abençoa por causa do desempenho dele.
Você entende quando ele disse, tudo o que pedires em meu nome ele tem que fazer? É isso. Ele, se você pedir, dependendo do tua campanha, do monte que tu sobe, do jejum que tu faz, tu está morto, não vai ser atendido. Se tu pedir em nome de Jesus, entende? Porque você tem um sacerdote, olha o que ele diz. Com efeito, quando você devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de que alguém vos ensine quais são os princípios elementares, ou seja, o que as criancinhas estão aprendendo lá atrás. Vou falar uma coisa para você, as crianças da nova geração, muitas delas dão de 10 em muitos pais. E olha só o que ele diz. Vocês se tornaram necessitados de leite. E eu não posso lhes dar alimento sólido. Vocês estão se entalando e golfando com leite. Agora veja, pastor, o senhor está... Não, veja, bota mais um, vira mais um. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é porque não entende o quê? Justiça. Então, todo aquele que ainda depende de santidade, de desempenho, de sacrifício, Paulo diz, é um menino, é um bebê, ainda não nem desmamou, está gofando com leite, e eu aqui cheio de feijoada, de picanha para dar para vocês. É isso que Paulo estava indignado, porque ele é, vamos, está com medo? Aquele que não entende justiça é criança. Simples. Você está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Nós precisamos nos fundamentar nisso. E eu quero que você lembre que dentro do contexto que Paulo está falando é de sacerdócio. Pastor, o que é sacerdócio? Sacerdócio é um homem escolhido para te representar, que você será abençoado segundo o desempenho dele. Pastor, mas eu errei. Pastor, mas eu já me divorciei. Pastor, mas eu perdi a paciência e discuti, saí na mão. Muito legal. Graças a Deus por Jesus Cristo. Você não depende mais de você. A Bíblia te chama para andar em santidade, mas ela nunca te chama para depender da tua santidade. Quando você vê 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, está escrito assim: vocês são dele, em Cristo vocês são dele, Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Veja bem, vamos traduzir, sem o perigo de se perder. Vocês são de Deus em Jesus. Posso ouvir um aleluia? Quem é esse Jesus? Aquele que se tornou no seu lugar, que fez você ser nele, o quê? Sabedoria, justiça, olha outra, santidade. Espera aí, então santidade não é uma obrigação do cristão, santidade é uma promessa. Deus te prometeu te fazer santo. O problema é que, como todas as promessas, só podem ser recebidas por fé. Se você não crer, você nunca vai receber a santidade. Mas veja, ela está no mesmo lugar da redenção. Pastor, quanto tempo eu levo para ser redimido quando eu aceito Jesus? Alguém se atreve a responder? Quando eu aceito, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quanto tempo leva para eu ser redimido? É instantâneo. Mas santidade está no mesmo lugar. Peraí, pastor. Quanto tempo leva para Deus te ver santo? O mesmo. Você pega. Pastor, mas é porque eu venho de uma família de macumbeiro. E aí, pastor, eu tenho certeza, pastor, porque eu orei e Deus me revelou. Enterraram uma caveira de burro embaixo da minha casa. Amaldiçoou meu avô, meu pai e agora eu. Desculpa, filho. A Bíblia não fala de quebra de maldição em nenhum lugar.
A Bíblia fala assim, 2 Coríntios 5,17, põe aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó. Assim, se alguém está em Cristo, esse alguém é uma outra criatura, ele não tem passado, tudo se fez novo. Sabe, meu bisavô morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, e tá amarrado em nome de Jesus. Eu já fui curado de câncer. E sabe, meu pai é meu ídolo, ele me ensinou caráter, retidão, respeito, cara, ele me fez um homem. Mas se ele estiver me ouvindo em algum lugar, não sei se está, eu queria dizer, pai, me desculpa, mas eu não trago mais o seu DNA. A velha criatura morreu, eu nasci com o DNA de Cristo. E Cristo não tem câncer, pai. E eu não tenho maldição para quebrar, porque eu sou outra criatura, e a criatura não tem mais maldição. E Gálatas capítulo 3, verso 13, põe aí para mim. Ele diz assim, bem, entendam isso. Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei. Pastor, nós vamos fazer uma campanha de quebra de maldição. Filho, você precisa aceitar Jesus e renovar sua mente. Quantos pegam? Você entende? Pastor, mas a gente vai fazer agora uma campanha de libertação. Deixa eu te falar, guarda, eu fui liberto de milhares de demônios. O Gadareno, lembra do Gadareno? Era fichinha perto de mim. O Gadareno perto de mim era diácono. Porque a palavra diz, fugir do diácono, eu resistir ao diácono, e ele fugirá de vós. Não, não é o diácono. O diácono é a peste. Olha, vou te falar. Eu tenho certeza que eu fui liberto de vários demônios, mas eu nunca manifestei nada. Eu comecei a ir para a igreja, comecei a ouvir a palavra, os demônios foram saindo, e eu continuei ouvindo a palavra, e os demônios foram saindo, e eu continuei ouvindo a palavra, e os demônios foram saindo, e eu ouvi do meu Senhor assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos preguei. Você já foi liberto de demônio? Você tinha demônio antes de se converter? Você acha que você era limpo? Que nenhum demônio te atentava, nem te perturbava? Você já manifestou? Não. Mas pastor, na Bíblia mostra Jesus expulsando o demônio, o cara caiu no chão como morto, virou a cabeça e vomitou verde, poltergeist. Mas deixa eu te contar um segredo, não foi com crente. O único crente foi Pedro, e ele não disse que era possuído, era influenciado. Sabe por quê, filho? Porque o próprio Jesus, quando falou a respeito disso, ele disse, o valente para invadir uma casa e roubar os bens, ele tem que ser mais valente do que o valente que mora na casa. Sabe quem mora dentro de você? Repita comigo, diga, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Pastor, um cristão pode ser possuído? Não. Ele pode ser influenciado. Ele pode ser oprimido. Mas possuído não. Consegue entender? Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 8, verso 32. Pum. Se você tiver algum problema de possessão, procure o irmãozinho santo e o outro boca santa, que ele vai botar a mão na tua cabeça. Não, ele diz assim, cara, aprende a verdade. Porque quando você entender quem você é, o que você tem e o que Deus fez por você em Cristo, você será livre. Eu não vou ler todos, mas pula para o 36. Aí Jesus, porque é Ele, a palavra é Ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, repete, diga verdadeiramente. Diga assim, sem chance de erro. É Jesus que está falando, Ele diz, se eu entrar e te libertar, então verdadeiramente você é livre. Consegue entender, gente? Então hoje o que o cristão precisa é a renovação da mente para entender quem ele é.
Pastor, eu conheço uma pessoa que precisa ser libertada da possesso. Ele precisa aceitar Jesus. Entende? Vamos fazer um culto de libertação dentro da igreja. Desculpa, nunca vi Jesus fazer isso, um culto. Mas Jesus expulsou demônio de gentios. De crente, não. Você está pegando? Estou falando para você, é um homem que estudou a palavra a vida toda. Então, qual o sentido de eu fazer dentro da igreja um culto de libertação? A não ser que você diga, pastor, eu vou trazer 10 pessoas do mundo, eu vou trazer 50 macumbeiros e eu vou trazer 5 pessoas da Umbanda, aí tudo bem, aí a gente vai fazer, vai sair demônio para todo lado. Mas fazer um culto de libertação com os filhos, não pode, a não ser que o Deus que você está falando seja diferente do que eu estou pregando. Porque isso não existe. Pastor, mas eu fiz isso a vida toda. Desculpa, você foi enganado. E agora Deus te trouxe num lugar para ser liberto. Para você aprender a verdade, viver em outro nível. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Dê um aplauso àquele que te liberta e não tem mais jeito. Glória. Isso é a base para a gente falar do amor. Você entendeu? Porque isso tudo acontece com você e comigo, por quê? Porque eu sou bom, pastor. Porque eu tenho um chamado dos 7 ventos, não. Isso acontece com você porque Ele te ama, cara. Ele te ama, 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 cara. E isso acontece com você porque Ele te ama. E Ele vai te amar para sempre, porque isso é incondicional. E Ele vai te amar para sempre, sabe por quê? Porque não depende do teu desempenho. É por causa do sacerdote que está lá. Pastor, eu não entendo isso de sacerdote. Então cresce. Porque Paulo disse que quem não entende disso é criança. Você está pegando, gente? Não dá mais tempo de brincar de igreja. A fé preciosa é a fé na justiça. Todas as coisas acontecem com a gente porque somos justos. Pega isso no teu coração. Porque esse é o verdadeiro e genuíno evangelho. Quando as pessoas começaram a falar de outras coisas, entrou judaizantes dizendo que tem que fazer um sacrifício, tem que guardar o sábado, tem que... Aí Paulo diz assim, Gálatas capítulo 1, verso 6. Paulo diz assim, olha. Eu estou admirado que tão rápido vocês estejam passando daquele que vos chamou na graça, diga graça, para outro evangelho. Meu Deus, existe outro, existe. Mas nós somos crentes da graça, amém? Dê um aplauso bem forte a Deus. Dê um aplauso bem forte. O ministério de louvor sobe. Vamos lá, hoje Barleta e Carla servem a Santa Ceia ali. Aleluia, ministério de louvor sobe.